Boa noite a todos da Casa de Jesus. Sejam bem-vindos à minha pequena explicação, né? Mas ela é feita de coração, com aquilo que eu sei, pro bem de todo mundo, não é? Bom, hoje eu vou falar da destinação da Terra, da causa das misérias humanas. E esse tema fala da nossa atual situação, não é? Tem muita gente que admira a situação em que a Terra se encontra por ter tanta maldade, tantas paixões, tantas misérias, enfermidades. E aí tem muita gente que conclui que a espécie humana é totalmente triste, que é uma total desgraça, né? Mas ela não é isso. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Dersu Uzala. É um filme muito bonito. Ele era um caçador mongol e ele foi convidado pela expedição russa para fazer o levantamento topográfico da Sibéria. Bom, vou fazer um detalhe aqui que eu acho muito importante. A Sibéria é onde se registraram as temperaturas mais baixas do mundo. Um ambiente totalmente hostil. Em alguns lugares chega a fazer menos 60 graus. Não estou falando errado, menos 60 graus. Qualquer freezer que nós temos aqui é quente, por incrível que pareça, perto da Sibéria. Por que eu estou falando isso? É porque a gente realmente não faz ideia do que é isso, não é? Eu já li alguns livros que falam dos campos de prisioneiros da Sibéria e é uma coisa assim assustadora, não é? Bom, mas por que eu citei o Dersu Uzala? Porque ele era um caçador, mas ele tinha umas coisas muito interessantes e o filme dele é muito bonito. Por quê? Ele mostra no filme inteiro que ele era uma pessoa, como que eu posso dizer, que tinha muita sabedoria, muita humildade. Ele respeitava muito os seres vivos, a natureza. Ele tinha, eu acredito, que um respeito assim muito incrível, né? Bom, esse filme, provavelmente, ele foi dirigido por Akira Kurosawa, né? Que é um cineasta, né, muito famoso, e ele é um cara muito culto também, e ele faz umas abordagens muito interessantes, né? E eu acho que esse filme vale a pena ser visto pela humildade, pela sinceridade que ele é, né? Ele não só conhece os caminhos, como ele sabia lidar naquele ambiente, né? Por isso que a expedição russa o contratou, não é? E tem várias coisas no filme que ele faz mostrando justamente não só o conhecimento, como algumas coisas. No filme tem uma coisa que eu achei bem interessante e que serve perfeitamente para o espiritismo, que é o seguinte: quando eles fazem lá o alojamento, alojamento bem simples, e quando eles saem do alojamento, o Souza lá pede para o comandante da expedição deixar um pouco de comida no ambiente onde eles ficaram. Aí o comandante falou: por quê? Nós vamos voltar para cá, não é?
Ele falou, não, nós não vamos voltar para cá. Mas se alguém passar por aqui, tiver uma experiência, tiver que ficar por aqui, ele vai estar alimentado, né? Então eu achei isso muito legal, porque mostra que ele pensava não só neles, mas como pensava no que poderia acontecer para aqueles que vierem. E por que eu digo que isso se aplica ao Espiritismo? Porque nós somos seres que estamos passando por aqui. E outros virão habitar esse nosso local, esse nosso orbe. E se nós acabarmos, não tiver nada, o que será dos outros que vierem? Por isso que eu acho que isso aí se aplica muito ao Espiritismo, né? Se nós não vamos voltar para cá, que a gente não sabe, não é? Nós temos que preservar a Terra, né? Para que a nossa geração, a nova geração que vem, que está atrás da gente, como nós estamos atrás de outras, como nós estamos na frente de outras gerações, nós, de uma certa forma, temos muita coisa. Então, nós temos que ter gratidão sobre isso, né? E então todos aqui serão acolhidos do mesmo jeito que nós estamos sendo acolhidos. Então, isso também é espiritismo. E o Dersu Uzala, ele, com esse pequeno exemplo, né, ele mostra isso daí, né? Ou seja, eu achei bem interessante. O filme é muito interessante e é um filme muito antigo, mas ele é muito legal, tá? Bom, outra coisa também que eu gostaria de falar é que Jesus diz que nós daremos conta de tudo o que nos é confiado. Ou seja, que nós seremos julgados pela administração que fizemos dessas coisas. Então, mais uma razão, não só para a gente deixar algum débito, mas para como deixar a coisa melhor do que nós recebemos. Isso é uma administração. Todo mundo que tem empresa tem que fazer isso também. Senão não vai para frente, não é mesmo? Isso aí, Lucas fala no capítulo 16, versículo 2, exatamente isso daí. Bom, o Kardec também fala que o seguinte, que nossas enfermidades são morais. Por quê? Elas são, ele diz que nós somos o subúrbio, hospital, somos penitenciárias ou sítio malsão. Ou seja, que aqui a gente prolifera a maldade, que as paixões grosseiras estão ao nosso lado, as misérias de todos os tipos de ordem, não é? Quando ele fala dos presídios, né, das pessoas que se encontram lá, dos hospitais, são as enfermidades, né? E que você passa um tempo lá e depois cura e sai de lá, né? Então é isso daí, né? E de todas essas coisas que eles falam, a mais grave nada mais é do que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ingratidão, o ódio, inveja, vícios e paixões, não é? Por quê? Porque todas essas coisas que eu acabei de falar são as geradoras de todas as enfermidades físicas e psíquicas. Ou seja, quanta coisa tem aí para melhorar, quanta coisa tem aí para se fazer, para se trabalhar, não é? Então é isso daí. Os mentores espirituais dizem o seguinte, que nós, nós somos habitados, que são habitados todos os globos do espaço. O que ele quer dizer isso?
Ele quer dizer que o homem não é o único que existe. Ele não é o primeiro, ele não é o mais bondoso, ele não é o perfeito. Embora nós humanos pensamos muito parecido que somos. Então, eu gosto muito desse exemplo porque são através dos exemplos que a gente acaba encarando a realidade. Querer ser saber tudo, querer ser o mestre em moral, querer ser todas as coisas que a gente vê na televisão todos os dias, né? Até corruptos aí sendo, né? dando lição de moral, né? que para mim isso não é lição de moral, é uma sem vergonhice monstruosa, é não ter noção da verdade, da realidade, e acaba sendo uma ilusão, não é? Eu acredito que essas pessoas vivem numa ilusão muito grande. Mas acontece que essa ilusão, ela abarca uma série de pessoas, uma série está muito em moda, tem muita gente nesse barco, né? E eu acho que essas coisas que nós estamos conversando, falando, é uma excelente oportunidade para um questionamento interno, para a gente ser mais humilde, não é? Não achar que a gente sabe tudo, porque o achar que nós somos muito é ridículo. Por quê? Você imagina se um dia nós tivermos contato com outros seres, outras espécies, que são muito acima da nossa. O que nós vamos fazer? Não vamos admitir para não agredir a nossa vaidade? Pois eu acho que nós somos ridículos de pequenos. O homem maltrata a terra. O homem só pensa na destruição. Só pensa no egoísmo, só quer para ele. Né? E isso você encontra em todos os países, todos os povos do mundo. E eu nunca vi isso tão gritante quanto hoje. Talvez porque pela minha idade, mas o que eu quero dizer é que isso é uma ilusão. A gente precisa acordar para aquilo que realmente é importante. A gente precisa acordar para o lado espiritual, que não depende nada do material. Você vai matar as pessoas para quê? Para comer mais? Para ser o bom? Mas isso volta para a pessoa da mesma forma como ela agiu. Você imagina entrar na vida espiritual sendo um grande devedor? É isso. Ou seja, as pessoas estão vendo a palma da mão e não estão vendo mais nada. E isso é um sinal gravíssimo de enfermidade. E que nós temos que batalhar por isso. Muito, muito. Conforme eu tenho visto as coisas acontecerem, mais me vem na cabeça de que aquele que sabe alguma coisa, de aquele que tem um pouco mais de clareza, tem que se esforçar para contaminar o nosso ambiente de maneira mais positiva. Eu vejo muita coisa que a gente tem que fazer, não é mesmo? Então, é isso, né? Ou seja, nós não somos o dono da verdade. Nós pensamos que o mundo é a Terra e o resto. E quando você vê esses cientistas no YouTube, no celular de qualquer pessoa, você vê o tamanho dos planetas, dos sóis que existem. A Terra é um pontinho de uma agulha no universo. É ridículo. E nós, muito menores ainda, somos o quê? Somos nada. Então eu acho que a gente tem que ter o conhecimento disso. Ser um pouco mais humilde, tá certo? Ser um pouco mais humilde. Não podemos aceitar essas coisas achando que nós somos os tais, não é?
Como se diz? Ou seja, é isso, né? Ou seja, a Terra, ela é minúscula no cosmos, né? Se vocês um dia quiserem ver, tem aquele Hubble, que é o satélite. Ele tem umas fotos dos planetas, das galáxias. Vale a pena você ver uma ou duas fotos só para você ter uma ideia do que eu estou falando. A grandeza é tão grande, que nós, antes disso, a gente não fazia nem ideia de que isso existia. E existe muito mais do que esse Hubble está mostrando, não é? Então, ou seja, é uma obra tão grande, que só pode ser de Deus, tá certo? Não tem, é uma sofisticação, é uma grandeza de uma ordem enorme. E nós aqui querendo dar uma de bom, sem saber nada, né? Ou seja, que ridículo, né? Eu acho que a gente precisa tomar um simancol, né? E ver quem nós somos realmente, né? A Terra, ela é muito importante para nós porque é onde nós vivemos, é onde ela nos acolhe. E tem mais. São através das nossas transgressões à lei de Deus ou as enfermidades morais que nós podemos ter a oportunidade de ser educados e amados no sentido da evolução espiritual. É aqui que nós estamos, é aqui que nós convivemos, é aqui que nós temos a nossa inteligência, é aqui que a gente está fazendo o quê? Tendo todas as experiências de vida possíveis e imaginárias. Eu acredito piamente que isso nada mais é do que a nossa evolução espiritual. Quanto mais nós entendermos, quanto mais nós abrirmos nosso coração, quanto mais nós melhorarmos nós mesmos, melhor será para todo o universo. Para a nossa terra, para o nosso estado, para o nosso país, para o globo, para o orbe, tudo, né? E eu acho que isso depende da conscientização de cada um, né? A Terra é a escola que nós servimos, não é? E ela serve para que nós amemos, valorizarmos as pessoas e fazermos tudo de belo que está ao nosso alcance e que a gente pode fazer, né? Então, embora o tema de hoje ele é meio, né, assim, fala muito de coisas ruins, né? O melhor de tudo é que é o lugar que nós temos para esta evolução que nós estamos vivendo agora, não é? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, tem que pensar um pouco nisso. Por quê? Porque nós temos que nos conscientizar de quem nós somos. Quanto mais nós fizermos isso, melhor será para todas as outras pessoas. Melhor nós entenderemos os problemas, melhores nós serviremos esses problemas. E é uma cadeia interminável de interligações, não é? Então, senhores, hoje o tema da palestra foi a destinação da Terra, das causas das misérias humanas, e eu tentei linkar um pouco a importância do nosso melhoramento para que essas coisas diminuam com a evolução do mundo, né? Ou seja, o Espiritismo diz que nós estamos passando de uma fase para outra e que nós passaremos por um momento melhor. Eu assim espero realmente. Como a evolução é sempre para frente, eu acredito nisso. Eu tenho fé nisso. Não sei se eu vou ver aquilo que eu quero, mas eu acho que
Nós temos que trabalhar nisso todo momento possível, não é? Eu estou vendo que a casa de Jesus está próxima, muito próximas aí para ser inaugurada. O pessoal lá da casa está fazendo um trabalho muito bom, está deixando a casa toda em ordem, como sempre, né? Pessoal muito trabalhador, gente muito legal. Queria dar um abraço a todos vocês, não é? Dizer que vocês podem contar comigo também. Eu tenho ajudado de alguma forma, não muito, mas eu tenho ajudado. E, enfim, é isso, senhores. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa, tá bom? Muito boa noite, tá? Tchau.